Olá a todos. Olá, Francisco, que estão conectados conosco neste momento. A nossa alegria e gratidão pela reunião virtual nesses tempos de pandemia, onde, como medida, não poderia ser de outra forma. Nós estamos vivendo, sim, aquilo que Jesus chamou de fim dos tempos, que Allan Kardec, no capítulo 18 de A Gênese, intitulado São Chegados os Tempos, no primeiro item, que ele examina, então, como sinais dos tempos, nós estamos, sim, vivendo o grande censo que Deus realiza nas suas criaturas. Estamos, sim, vivendo o tempo da separação do joio e do trigo. Estamos, sim, naquele momento de confrontar as trevas e a luz que existe em cada um de nós. Estamos no tempo do combate entre o homem velho, que não quer perder seu posto, suas conquistas, e o homem novo que, sufocado por milênios de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de medo, quer agora fazer a sua luz brilhar, quer tornar novas todas as coisas. E, meus queridos irmãos e irmãs, reflitamos no que esta pandemia tem causado a cada um de nós. Vivemos um momento de incertezas, um momento de inseguranças, um momento em que olhamos para o cenário econômico e não conseguimos enxergar com clareza, de forma que possamos nos sentir pisando num terreno firme, seguros, um horizonte. Tudo se nos apresenta ao nosso olhar no meio de um nevoeiro, de uma bruma, e no campo social e político, tudo se torna ainda mais inseguro, mais incerto. Os governantes de vários países do mundo, muitas vezes pensando apenas na parte econômica da questão, esquecem-se da parte científica, daquilo que realmente deveria ser o norte, o rumo, o leme, e isso causa ainda mais insegurança, mais incerteza, trazendo à tona aquele instinto de conservação que faz então vibrar em nós aquele que nós consideramos neste momento o principal conflito psicológico que nós vivemos nesse tempo da pandemia. E sim, estamos falando sobre o medo. Estamos sentindo medo. E é preciso ser amorosos conosco mesmo. Não há problema nenhum em o espírita sentir medo diante do cenário que ele observa. O que o espírita não deve se permitir é viver no estado de medo. Se nós pudermos nos lembrar que o medo está para o nosso psicológico na mesma razão, na mesma proporção em que a dor está para o cérebro, portanto, um sinal de alerta, um chamar de atenção, nós então podemos compreender que sentir medo dentro deste cenário da pandemia é um evento psicológico absolutamente natural. Para compreendermos melhor as raízes deste medo, nós recorremos, primeiramente, a um texto de Jesus que está lá no Sermão Profético, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, nos versículos de 15 a 22, onde Jesus assevera o seguinte:
Portanto, quando virdes a abominação devastadora, que foi falada através do profeta Daniel, estabelecida no lugar santo, quem estiver lendo, compreenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que estiver sobre o terraço, não desça para pegar as coisas de dentro da sua casa. Quem estiver no campo, não volte para pegar sua veste. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Pois haverá nesse tempo grande provação, como não tem havido desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem encurtados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão encurtados. Há mais de 2000 anos, Jesus, com a sua capacidade de presciência, de enxergar o futuro, nos fez um alerta do momento que nós estamos vivendo. O motivo deste momento, o motivo dessa crise, é, sem sombra de dúvidas, recolocar o homem no trilho. É mostrar ao homem o quanto o caminho escolhido anteriormente a esta crise o estava conduzindo para um abismo de nada. Correndo para fazer as conquistas exteriores, o homem estava disperso, perdido do seu objetivo essencial, o objetivo de se descobrir, de se conhecer, de se conquistar, de despertar o reino de Deus dentro de si, tendo acumulado nos milênios, nas reencarnações passadas, inúmeras trevas, a que Jesus vai chamar no Evangelho de tentações. Era tempo de agora agitar o lodo sedimentado no fundo, trazendo à tona todo este lixo, esses entulhos emocionais, de forma que agora nós não pudéssemos mais fugir de encará-los frente a frente, no espelho da nossa própria consciência. É assim que, no meio de todo este caos que nós estamos vivendo, quando o nosso estilo de vida literalmente foi suspenso, e nós somos obrigados, reclusos, dentro dos nossos lares, a lidar com os nossos conflitos, com os nossos tormentos, com os nossos transtornos, somos obrigados a deixar de fazer as célebres fugas psicológicas. Eu convido a todos nós a olharmos para o medo que nós sentimos, que muitas vezes se manifesta na forma da insegurança e da incerteza, e compreender através da análise desse medo nas suas várias faces, nas suas várias manifestações, a oportunidade sublime que a divindade nos dá, para que nós possamos soltar as algemas que nos impedem do voo espiritual. A veneranda Joana de Ângeles assevera que o medo aparece na presente reencarnação como responsável pela culpa ancestral que nós temos trazido das reencarnações anteriores, e ela faz uma análise do medo em 6 aspectos. Esse medo se manifesta nas reencarnações, na forma de fobia, na forma de insegurança, na forma da raiva, que é uma das reações ao medo. E o primeiro medo que a veneranda Joana vai dizer que mais nos impacta é o medo da morte. No entanto, nós precisamos compreender que para nós espíritas, não é o processo do desligar do perispírito e do corpo físico que nos mete medo.
O que nós tememos no processo da morte é o encontro com a nossa própria consciência. No entanto, nós nos esquecemos, primeiro, da lição da cruz, que o Cristo se entrega como um cordeiro ao holocausto, para, no terceiro dia, no domingo de Ramos, ressuscitar, ao olhar espiritual de Madalena glorioso, iluminado, nos deixando o evento mais impactante do seu evangelho, a imortalidade da alma. Nos esquecemos ainda que a vida nos ensaia todas as noites, quando dormimos, para a morte. Uma hora que nenhum de nós sabe qual é. Nós vamos desdobrar. E o vínculo que nos mantém ligado ao corpo físico será quebrado e nós estaremos libertos do mundo dos espíritos, frente a frente com a nossa consciência. Portanto, no meio desta pandemia, muitos estão tendo medos que se derivam deste medo principal, o medo da morte. E nós vamos abordar o primeiro desses medos que derivam do medo da morte e que está levando a muitos a fazerem o isolamento social, porque, em verdade, para além da consciência do que a Covid-19 causa, ainda que não esteja visível, eles vibram este medo e estamos falando do medo da doença. O medo da doença é um medo que deriva da morte porque a doença nos aproxima dela. E quando nós tomamos notícias, quando a mídia nos relata o que a Covid-19 causa em nós, o tipo de morte, nós, lá no fundo, ainda que muitos de nós neguemos, o medo de contrair a doença se nos acomete. Porém, nós precisamos compreender que, se tomarmos todas as medidas, se não formos temerários, se não tentarmos a Deus e ainda assim o nosso retorno para a pátria espiritual for através desta pandemia, que nós possamos retirar do processo as lições de libertação, de aprendizado, de construção do homem de bem para o espírito imortal que nós somos. O terceiro medo, e que é derivado do medo da morte, é o medo da pobreza. Quantos estão com medo de perder os seus empregos? E nós não estamos, de forma alguma, minimizando o medo. Nós estamos apenas reconhecendo. Estamos apenas fazendo um processo de identificação, para que então possamos aceitar e, consequentemente, elaborar o medo, nos libertando dele. Então, nós estamos nos sentindo inseguros quanto ao futuro. Quantas empresas fecharão as suas portas no decorrer ou depois da pandemia? Esta é a pergunta que muitos se fazem. De onde virá o meu salário? Como eu me sustentarei? Como eu sustentarei aqueles que dependem de mim? E, na verdade, o indivíduo tem medo da pobreza, porque o indivíduo pobre não dispõe de recursos para comprar remédio quando adoece, e nem para se alimentar, portanto, ele se aproxima da morte, e o medo da pobreza é um medo derivado da morte. O próximo medo que vamos avaliar é o medo da velhice. Como nós estamos podendo acompanhar durante a pandemia, um dos principais grupos de risco são exatamente os idosos. E a velhice é um medo derivado da morte porque, na medida em que os anos avançam, ainda que nós façamos fugas tentando enganar o nosso psicológico, tentando manter uma aparência jovial psicologicamente, nós sabemos
que nos aproximamos a cada dia do momento em que vamos exalar o último suspiro. O momento em que nós faremos a passagem do mundo físico para a dimensão espiritual. E, portanto, a velhice é derivada do medo da morte. O próximo medo é outro medo que está também conectado a esta pandemia, o medo da perda de alguém. Se não somos nós a sermos atingidos, alcançados pela Covid-19, nós tememos por aqueles a quem amamos. Portanto, este medo também é derivado do medo da morte. E nós podemos perceber que muitos indivíduos, nas suas postagens, ou mesmo aqueles que nos procuram para o atendimento psicanalítico, para o processo psicológico, manifestam um desses medos nos seus discursos. Então, nós compreendemos que a sociedade como um todo manifesta esses medos num grau maior ou menor. E dos 6 medos que Joana analisa, o único que não está ligado ou é derivado do medo da morte é o medo da opinião alheia. Portanto, queridos e queridas, irmãos e irmãs do Lar Francisco de Assis, eis o cenário psicológico da maioria da sociedade. A solução para tudo isso, sem sombra de dúvidas, encontra-se na doutrina espírita, sendo ela o consolador prometido por Jesus. É ela o farol a iluminar as nossas consciências no meio da tempestade que ora vivemos. E nós vamos buscar um texto que está no capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas, nas instruções dos Espíritos, no item 11, a fé, mãe da esperança e da caridade. E o Espírito protetor José, que nos brinda com esta página maravilhosa que nós trazemos para este momento de reflexão, começa o texto dizendo assim: para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A fé, para ser proveitosa, tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Aí está, num primeiro cenário, a briga interna de cada um de nós. De um lado, o medo do futuro, que muitas vezes vai aparecer na forma da ansiedade ou da angústia, mas também na forma da agressividade, da raiva, da violência. São apenas reações a este medo do homem velho, que de uma certa forma demonstra ainda o quanto o materialismo está presente em nós. Enquanto, de fato, nós sentimos que somos seres materiais e não seres espirituais. Então, o homem velho sente este medo. O homem novo quer se agarrar pela razão, pela lógica, pelo bom senso que os textos da doutrina espírita nos convidam a esta serenidade, a esta paz, a esta esperança de que aconteça o que acontecer, seja com quem for, a vida continua, seja do lado de cá, seja do lado de lá, que há um Pai. E porque Jesus nos apresenta Deus da visão emocional de um pai? Porque um pai é uma figura que todos nós conseguimos compreender.
A proposta de um pai é uma proposta de alguém que cuida, de alguém que protege, de alguém que educa, de alguém que ama, de alguém que acompanha, que é forte. E levado este conceito para a paternidade divina, ele se expande a um nível ainda inimaginável por nós. Portanto, Deus, ao permitir que esta crise criada pelo homem acometesse a sociedade humana como um todo, ele espera uma contrapartida de cada um de nós. E sendo nós já detentores do conhecimento da espiritualidade, da imortalidade da alma, da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, da pluralidade dos mundos habitados, nós precisamos combater este medo com a razão, com a lógica, porque é isso que José quer dizer. A fé, para ser proveitosa, para nós retirarmos da crise as luminosas lições de libertação espiritual, ela precisa ser ativa. No momento em que o medo se nos acomete, nós precisamos trabalhá-lo na instância do consciente, com os textos da doutrina espírita, e permitir que a segurança na continuidade da vida, na proteção divina, nos nossos guias, nos nossos mentores, nos nossos tutores espirituais, nos nossos anjos guardiães, permitir que eles envolvam, como a Christian foi muito feliz na sua fala inicial ao dizer que nós precisamos permitir que eles adentrem o nosso lar, que eles adentrem a nossa casa mental, que eles adentrem o nosso sentimento, trazendo paz e serenidade diante desses tempos de agitação, conforme Allan Kardec registra em A Gênese. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com essa uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Então, meus amados, não pode existir a fé sem a esperança em dias melhores, sem a esperança na concretização das promessas de Jesus. Tanto quanto não pode existir a fé sem a caridade. E a primeira caridade a ser feita nesses tempos de pandemia é a caridade feita a nós mesmos no combate ao medo, à insegurança e à incerteza. A confiarmos em que o planeta Terra tem um nauta que o governa com pulso firme, porém extremamente amoroso. Que nós estamos num momento de teste, onde as forças superiores da vida aguardam uma resposta positiva de cada um de nós. E para além desta primeira caridade para conosco mesmos, uma vez que o nosso coração pacificado pela fé na esperança das promessas de Jesus, nós possamos atuar como células vivas do Evangelho de Jesus nos mais variados grupos em que participamos. Cada um de nós tem contato com inúmeras pessoas das mais variadas crenças. Elas precisam conhecer Jesus na nossa palavra. Elas precisam conhecer Jesus na nossa postagem. Elas precisam conhecer Jesus na oração que nós vibramos
por eles. Elas precisam conhecer Jesus no nosso ouvido, que se disponibiliza ao desabafo daqueles que ainda não o conhecem, como nós já o conhecemos. Eles precisam conhecer Jesus na lógica e na razão com que a doutrina espírita o apresenta. Pois, conforme Emmanuel registrou de forma luminosa, a maior caridade que nós podemos fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. No entanto, essa divulgação não pode se limitar apenas aos textos, a transmissões, a páginas publicadas, a grupos de estudos, mas, acima de tudo, na vivência que cada um de nós já é capaz de refletir na sua própria vida. E pegando, então, uma frase do mentor espiritual do lar, o luminoso Francisco de Assis, para servir para nós como bússola, pregue o evangelho onde quer que você vá. E onde for preciso, utilize-se das palavras. Aí está a verdadeira caridade que nós podemos fazer por nós e por aqueles que convivem conosco. Permitir que o Evangelho nos transforme, que ele nos tire da vibração do medo, nos coloque na vibração da esperança, que ele nos tire da vibração da violência, que se manifesta através da irritação, que se manifesta através da raiva, e nos coloque na vibração da paz. Que ele nos tire da vibração do egoísmo, quando nós ainda sentimos vontade de ir ao mercado e fazermos um estoque, retirando daqueles que não podem fazer e colocando na condição do altruísta consciente que vai ao mercado e compra apenas o que é necessário para a sua sobrevivência e dos seus. Nos tirar da vibração do egoísmo, do orgulho, que nos faz, enquanto espírita, muitas vezes nos sentirmos superiores aos outros, para nos colocar na vibração da humildade, compreendendo que, apesar de estarmos na mesma tempestade, os barcos de cada um de nós são diferentes. As nossas vivências são diferentes. Os nossos conteúdos são diferentes. Não pode existir em nós uma cobrança que nenhuma figura reaja à crise como nós esperamos que ela reaja. Porque isso seria, de alguma forma, exigir que ela abrisse mão de quem ela é, de todas as suas experiências, de todas as suas vivências, para dar uma resposta como nós queremos e não como ela consegue. Nós estamos, indiscutivelmente, meus amados, diante de uma oportunidade ímpar na nossa trajetória espiritual. A vida nos preparou com esmero para chegarmos a este momento. Se nós pudéssemos estabelecer um paralelo, é como se, de alguma maneira, nós estivéssemos de volta ao cristianismo primitivo, ao tempo das perseguições. Não são mais os soldados romanos a despertar o medo. Não são mais as feras no Coliseu e nos circos a despertar o medo.
Não é mais assinar uma sentença de morte, declarando-se cristão, a despertar o medo. Mas o mesmo medo que vibrava há mais de 2000 anos atrás e que os mártires enfrentaram para adquirir a fé, é o mesmo medo que nós vivemos nos momentos atuais da pandemia. A forma mudou, mas o fundo permanece. O cenário mudou. Hoje nós vivemos um outro cenário. Mas nós somos as mesmas personagens do ontem quando negligenciamos a oportunidade. E depois de muitas lágrimas amargas, depois de sofrimentos inenarráveis, depois de dores atrozes, a vida nos preparou para este momento glorioso. Por que nós chamamos de momento glorioso? Chamamos de momento glorioso, pois que fomos chamados ao testemunho. A vida nos convidou ao testemunho. A sociedade olha para nós. Mas não só a sociedade que olha para nós. Quando nós mergulhamos o nosso olhar na trilogia do Espírito Manuel Filomeno de Miranda e na quadrilogia do Espírito Lúcio pelas mãos de André Luiz Ruiz, a trilogia de Manuel Filomeno, Transição Planetária, Amanhecer da Nova Era, Perturbações Espirituais, a quadrilogia de Lúcius, por André Luiz Ruiz, Despedindo-se da Terra, Esculpindo o Próprio Destino, Herdeiros do Novo Mundo, e no final da Última Hora, nós compreendemos que nós estamos lá naquela parte final do Sermão da Montanha. Quando Jesus diz, bem-aventurados sois, quando fordes perseguidos, injuriados e caluniados por nome de mim, é grande o vosso galardão no céu, pois assim fizeram com os profetas antes de vós. O momento é glorioso porque nós vivemos a oportunidade de testemunharmos o Evangelho de Jesus para o mundo. De testemunharmos o Evangelho de Jesus para os homens que ainda o ignoram. Dado que Jesus, apesar de conhecido intelectualmente, apesar da Bíblia ser o livro mais vendido e mais lido em todos os tempos, apesar de nós estudarmos doutrina espírita, de estarmos constantemente debruçados no Evangelho de Jesus, Jesus continua sendo a grande novidade no campo emocional para o homem do século XXI. Por isso, o momento é glorioso. A cena se descortina diante dos nossos olhos. Jesus ordena que os discípulos entrem no barco e comecem a fazer a travessia para a outra margem. Ele precisava despedir a multidão e precisava se retirar para orar. Os discípulos entram no barco e começam a fazer a travessia. As horas vão avançando, o véu da noite começa a cobrir, a embarcação vai avançando. E a imagem
da tempestade ocorrida há tempos atrás ressurge na mente de todos eles, suscitando novamente o medo. E eles se recordam de que agora Jesus não estava ali para dar a ordem ao mar, à tempestade, para que eles se acalmassem. Eles estavam por si sós, dentro do barco. A noite avançando. E Jesus não aparecia. Quando os evangelhos registram tratar-se das 3 horas da manhã, eles observam um clarão se aproximando do barco. E tremem de medo. Eu vou repetir. Os discípulos tremem de medo diante de um clarão de luz flutuando sobre o mar da Galileia, sobre o lago de Genezaré. Quando Jesus percebe a agitação que a sua presença, ainda não identificada, lhes causa, ele se manifesta. Acalmai-vos, sou eu. E quando Pedro percebe que Jesus caminha sobre as águas, ele propõe um teste e diz: se és tu, Senhor, manda que eu vá até ti. E Jesus dá uma única ordem: vem. Pedro, munido de coragem, desce do barco e também começa a caminhar sobre as águas. Mas num determinado momento, ele olha para elas. Ele olha para os movimentos da água. E ele começa a afundar. Jesus se aproxima dele, o ergue pelas mãos e o chama de homem de pouca fé. Por que duvidastes? É o momento que nós estamos vivendo, meus irmãos e irmãs. Nós podemos andar por sobre as águas da turbulência emocional, das águas do medo, das águas da incerteza, da insegurança. Nós podemos andar sobre elas. Mas nós precisamos olhar para as promessas de Jesus. Se nós olharmos para baixo, se nós olharmos para o medo, para a insegurança que todo esse cenário nos propõe, nós afundaremos psicologicamente. Se nós mantivermos o nosso olhar no Cristo, com a fé ativa para ser proveitosa, com a fé aliada à caridade e à esperança, a crise continuará aí, porque ela tem um tempo. Nós conseguiremos caminhar por sobre ela. Significa dizer que ela não vai nos impactar? Significa dizer que ela pode vir a não mexer no nosso bolso? Significa dizer que alguns de nós não perderão entes queridos, amigos? Não. Significa dizer que ainda que tudo isso aconteça, ainda que nós nos entristeçamos, nós conseguiremos nos manter caminhando sobre as águas da turbulência emocional. Porque, no meio desse testemunho, a gloriosa oportunidade de conectar o nosso coração ao coração do Cristo, de nos conectarmos
definitivamente ao Evangelho de Jesus. É o convite dirigido de forma direta e objetiva a cada um de nós. Ouçamos a voz de Jesus ecoar na acústica de nossa alma a nos... O que fazeis dia especial? Assim, meus amados e minhas amadas, meus amigos e amigas do Lar Francisco, nós deixamos esse chamamento à fé